Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria do agronegócio. Uma indústria que, isolada, representa quase 25% de toda a cadeia de exportações do Brasil. Uma indústria do qual põe o Brasil como o segundo maior produtor de grãos do mundo e o quinto em alimentos. Para falar da indústria do agronegócio, está conosco Ricardo Velutini, presidente da Dupont. Ricardo, um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria tão importante que tanto emprega e tanto representa no desenvolvimento nacional. O prazer é meu, Sérgio, estar aqui para poder falar não só da cadeia, mas do que a Dupont pode contribuir para melhorar ainda mais a produção de alimentos no Brasil. Ricardo, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. 35% da produção agrícola brasileira é desperdiçada, é perdida no seu processo. Isso representa algo em torno de 1,2% do PIB ou 17 bilhões de reais no faturamento do setor. De fato, um problema grave. Quero chamar uma matéria que ilustra essa situação para que a gente possa comentar a respeito. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Cerca de 35% de toda a produção agrícola vão para o lixo. Todos os alimentos não aproveitados ao longo da cadeia produtiva representam 1,4% do PIB brasileiro, um rombo de cerca de 17 bilhões de reais no faturamento do setor agropecuário. Do total de desperdício no país, 10% ocorrem durante a colheita, 50% no manuseio e transporte dos alimentos, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Ricardo, analisando essa situação, se percebe que 80% do total da perda do setor agrícola, ou seja, de 17 bilhões de reais, se dá no processo de logística, que é na colheita, no transporte e nos centros de distribuição. A que fatores podemos atribuir uma logística tão deficitária? É um ponto interessante, Sérgio, porque, como falado no vídeo, 50% é perdido no transporte. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países do mundo hoje que o transporte majoritário é rodoviário. E o que você vê, a logística no porto, ou a falta de logística no porto, e aquelas filas de caminhões durante a colheita, etc., etc., isso nós estamos cansados já. E o que está ficando mais grave é que com o crescimento da produção agrícola está muito superior ao crescimento da infraestrutura. Cada ano que passa fica mais difícil, até para empresas como a Dupont, que fornece sementes e defensivos, para suprir todos os agricultores nos meses de outubro, novembro e dezembro, que é no meio da safra, no coração da safra, está cada vez mais difícil. Não tem caminhão, não tem estrada, né, boa e não tem logística do porto para escoar toda essa produção. Eu acho que a única solução que tem, e mais uma vez, pensando positivo, nós estamos indo no caminho certo com os anúncios que foram feitos, é o transporte ferroviário. Então, hoje, 50% é perdido, eu acho que com o transporte ferroviário a gente poderia reduzir consideravelmente essa perda. Realmente é impressionante a gente discutir o déficit, o a fazer com relação ao transporte hoje no Brasil, assistindo à dependência do Brasil de dimensão continental pelo transporte rodoviário, transporte mais caro, que reflete sempre no aumento do custo do Brasil, um custo que em logística da ordem de 16% do PIB. Isso torna o Brasil muito menos competitivo quando comparado a outros países que são grandes produtores, Ricardo? Com certeza. Hoje, se você for analisar, o país mais competitivo em produção de soja é a Argentina. Por quê? Condições climáticas e de solo são favoráveis e toda a produção argentina está muito próxima dos portos. O Brasil é tão competente quanto na área tecnologia, solo e clima, mas a produção está se expandindo para o que a gente chama o centro geodésico do Brasil, que é distante de todo o litoral. Isso traz um custo muito alto. Então, para realmente o Brasil ser tão competitivo como a Argentina, por exemplo, nós teríamos que ter um custo de frete para levar essa produção até o porto, provavelmente 50%, 60% de redução. Realmente uma informação importante que ilustra a falta de infraestrutura que afeta não só o setor do agronegócio, esse em especial com uma representatividade da ordem de 17 bilhões de faturamento, mas os demais setores da economia nacional, tornando o Brasil muito menos competitivo, com um custo Brasil altíssimo
Só em logística, da ordem de 18% do PIB. Conosco, o presidente da Dupont, Ricardo Velutini. O tema da semana, a indústria do agronegócio. Ricardo, obrigado. Foi um prazer tê-lo durante a semana toda aqui no Giro Business para falar da indústria do agronegócio. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade. A minha mensagem final é dar os parabéns para os agricultores brasileiros, que são de fato heróis, e dar um voto de esperança que vai ser melhor ainda. E a Dupont está absolutamente comprometida com o Brasil, com tecnologia. Vamos continuar investindo nesse país e vamos produzir os alimentos que vão ser necessários para os 9 bilhões de habitantes em 2050. Muito obrigado. Ricardo, obrigado a você e mais uma vez foi um prazer tê-lo no Giro Business para falar de temas tão importantes como transporte, infraestrutura, eficiência, investimentos e o desenvolvimento do agronegócio, seja no Brasil ou seja no mundo, pela sua responsabilidade. Uma indústria que tem na sua responsabilidade a alimentação mundial.